Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos aqui em mais uma aula, videoaula, do curso de Introdução à Teologia Sistemática. Nós vamos, aqui tem os alunos do Instituto, que tem a apostila para acompanhar. Se você não é aluno do Instituto, está convidado a continuar aí na nossa aula. A página que nós vamos continuar nossa exposição é a página 56. Nesta página a gente está falando sobre Kant. E na aula anterior eu expliquei sobre o pensamento de Kant, Immanuel Kant, sobre a questão do mundo noumenal e o mundo fenomenal. O mundo noumenal, o mundo de Deus, das ideias, da alma, e o mundo fenomenal seria a nossa realidade. Esses dois mundos, eles não tem como um intervir no outro, e, portanto, Kant entendia que nós apenas tínhamos ideias sobre Deus, sobre a alma, e que nós nascemos com uma estrutura que ele chamaria de inata, uma estrutura racional, intelectual, que nos daria condições de pensar sobre a realidade, sobre esse contato com a realidade, construindo o conhecimento. Porém, com relação à ideia de Deus, nós não teríamos como processar esse conhecimento, não teríamos como desenvolver, porque nós teríamos apenas sensações, ideias sobre Deus. Então, essa é só uma retrospectiva rápida sobre aquilo que nós já falamos na aula anterior. É algo assim filosófico, mas muito importante, porque nós estamos tratando da questão do período do iluminismo e a influência de Immanuel Kant, e tanto de Immanuel Kant como também do próprio iluminismo na teologia. Esse tudo isso que foi dito é nessa intenção de lançar luz para que possamos entender por que a teologia que nós herdamos sofreu tantas alterações e por que nós temos tantas coisas hoje praticadas na igreja teologicamente contrárias à palavra de Deus. Então, na página 56, eu falo de Kant e a sua influência na teologia. O Dr. Ernst Mayr, aí na página 56, tem uma citação dele. Ele vai falar que Immanuel Kant definiu o iluminismo como sendo a emancipação do homem. Então, para Immanuel Kant, o iluminismo é o momento em que o homem tem a sua maioridade, em que ele agora está emancipado, ele pode pensar por si mesmo. E na visão de Kant, segundo o Dr. Ernst Mayr, o homem sem essa maioridade seria um homem com a incapacidade de servir ao seu próprio intelecto, ou seja, alguém que é escravo de uma religião, escravo de costumes e não seguiria a seu próprio intelecto. Então o iluminismo entendia que o homem agora está livre dessas amarras, está livre agora de coisas que o prendia e o impedia de pensar por si mesmo. Então essa era a visão de Kant e também a visão dos iluministas. Kant defendia também a ideia de alcançar essa maioridade que o Dr. Ernst Mayr diz, através de uma construção do pensamento de forma adequada. Então, como é que seria esse pensamento de forma adequada? A partir das sensações que a gente tem da realidade, sendo elas processadas por essa estrutura intelectual que temos, então nós chegaríamos a um verdadeiro conhecimento. É importante dizer também que Kant não era ateu, né? Alguém pode pensar que Kant era ateu. Kant, poderíamos dizer que ele era um agnóstico. Eu já expliquei em vídeos anteriores, o que é o agnosticismo. Gnosis vem do conhecimento, palavra grega, a é negação, não conhecimento. Então a ideia é de que crê que Deus existe, porém Deus não pode ser conhecido. E ele não pode ser conhecido porque ele não se revelou. Eu já falei em vídeos anteriores que os 3 pressupostos da teologia reformada Deus existe, Deus se revelou
e Deus pode ser conhecido. Na visão agnóstica, Deus existe, Deus não se revelou, porque ele vive em outra dimensão, no mundo nominal, e ele, portanto, não pode ser conhecido. Essa era a visão de Immanuel Kant. Na página 57, eu vou citar um grande pensador, que você certamente, se não tiver lido, já ouviu falar, que é Nietzsche. Nietzsche viveu em 1844. Nietzsche ele vai expressar o sentimento e o pensamento do iluminismo. E aí tem uma citação em que Nietzsche vai dizer o seguinte, que o evento mais importante naquele momento em que ele viveu, de 1800, mais importante era que Deus morreu. Então essa declaração de Deus está morto, você já deve ter ouvido, inclusive tem 2 filmes que falam com esse título, né? Deus não está morto. Na verdade é uma oposição a esse pensamento de que Deus está morto. Essa foi uma declaração que Nietzsche fez e ficou bastante conhecida. Mas quando Nietzsche disse isso, ele não estava dizendo assim que Deus esteve vivo um tempo e agora a humanidade o matou. Ele estava dizendo simplesmente que agora a humanidade, com o iluminismo, ela alcançou essa maioridade intelectual e ela não precisa mais do velho Deus, do cristianismo ou do judaísmo. Ela não precisa mais do Deus da religião. Por quê? Porque o homem agora é emancipado, como Kant defendia. O homem agora alcançou a sua liberdade de pensamento, de pensar pelo homem, não a partir de uma crença religiosa. Existe um livro de Nietzsche chamado E Disse Zaratustra, que vai contar exatamente isso de uma forma mais assim, ficção, mostrando que um homem sábio chamado Zaratustra desce para anunciar que Deus havia morrido e tal. Então ele vai trabalhar bastante essa questão para dizer isso. E nessa citação, Nietzsche vai dizer que uma vez que Deus morreu, então nós estamos agora em mar aberto. Nós podemos agora navegar livremente, porque o velho Deus morreu. E aí ele vai dizer que nós precisamos observar que há um imenso mar para ser navegado e descoberto, porque agora nós estamos livres das amarras da religião, livres dessa ideia da existência de Deus. Ou seja, na visão de Nietzsche, crer que Deus existe amarra o homem, o impede de pensar, impede de desenvolver-se. E a gente pode entender um pouco isso, lógico, não concordando com Nietzsche, mas entendendo que o iluminismo vem lá da Renascença, que vinha da Idade Média. Então a Idade Média ela fez com que a religião fosse vista de uma forma muito distorcida da realidade. Por exemplo, nós vivemos hoje um momento em que a igreja evangélica ela está vivendo um paganismo muito grande, um misticismo absurdo. Há coisas que acontecem no meio evangélico que nem na Idade Média acontecia, de tão ridículas e tão distantes da palavra de Deus, da própria razão. E aí eu quero que você pense o seguinte: se você fosse um ateu e conhecesse sobre evangelho, sobre igreja, a partir destas igrejas que eu estou mencionando aqui, você não teria razão para dizer que crer no evangelho é uma loucura? É lógico que muitos ateus conhecem o verdadeiro evangelho. Por exemplo, tem o Leandro Carnal, que é um ateu declarado, e ele conhece bem teologia, e ele conhece mesmo. E ele diz claramente que, embora ele conheça, ele não concorda. E ele, pelo menos, é um ateu sincero. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a realidade que a igreja evangélica vive, de práticas não bíblicas e racionais, elas, na verdade, servem como instrumento de crescimento do ceticismo, do ateísmo, exatamente como ocorreu antes de Nietzsche. Embora teve a reforma protestante, embora teve grandes pensadores, apologetas cristãos, mas havia, de fato, esses extremos religiosos. Então, quando ele diz aqui que o velho Deus morreu, a visão dele é essa, religiosa, que distorcida, embora ele tivesse contato também com outras linhas.
O que eu quero demonstrar a você é que a visão do iluminismo é que Deus não existe, nunca existiu, obviamente, na visão deles, não existe, e que, sendo assim, entendendo e tendo a convicção que Deus não existe, você está livre agora para desenvolver o seu pensamento intelectual. E aí nós temos um comentário aí de Zous que vai dizer que sobre a morte de Deus, ele fala que a morte de Deus causa uma reavaliação. Então, uma vez que você acredita que Deus morreu, vamos imaginar dentro do iluminismo, agora é necessário ser feita uma reavaliação de tudo. Por quê? Porque se Deus morreu, quem é que toma o lugar dele? A Terra. A Terra agora se torna idolatrada, se torna a própria criação. Então você vai ver que o homem, a Terra, começa a tomar o lugar de Deus. O homem agora fala para o homem, e buscando a supremacia do homem, que é chamado por Nietzsche de super-homem. Então, não o super-homem lá do filme, embora tenha alguma ligação filosófica, mas aqui é na visão iluminista do homem, do super-homem, daquele que vive de forma independente de qualquer crença no sobrenatural. É isso que dominou o iluminismo. Agora eu pergunto uma coisa para você pensar. Será que toda essa mudança cultural, filosófica, científica que ocorreu com o iluminismo não causou impactos na teologia? É lógico que causou. Porque a igreja não está isolada desse contato. Uma vez que o iluminismo ocorreu, ele entrou nas universidades antes protestantes e começou a influenciar o pensamento e começou a atacar a teologia. E a questão é como que os teólogos da época deram respostas a essas indagações, a essas perguntas, a essas críticas que foram feitas. Há um momento em que Francis Schaeffer vai dizer que o problema da teologia reformada é que nesse período do iluminismo, a teologia reformada, ao invés de desenvolver-se, ficou repetindo as mesmas coisas que os reformados anteriores ensinaram. A teologia ela tem que estar sempre sendo desenvolvida, ampliada, e quando ela fica estagnada, ela não responde às indagações e às críticas que são feitas a ela. Na verdade, Deus permite as heresias, Deus permite as pressões culturais para levar a igreja a desenvolver uma teologia que responda a essas questões. Então, nesse momento, a gente vê que a igreja não esteve preparada para responder adequadamente, com algumas exceções de alguns teólogos, responder às questões que o iluminismo colocou para o mundo. Francis Schaeffer, na página 57, ele vai falar o seguinte, sobre essa questão de Deus estar morto na visão de Nietzsche e do iluminismo. Ele disse, se Deus está morto, não existem respostas, e o fim é a loucura. Basicamente, isso que ele está dizendo. Ele vai citar que Nietzsche ele morreu com uma doença, uma loucura, devido a uma questão venérea que ele adquiriu, uma insanidade. E, segundo dizem, Nietzsche ele termina a sua vida louco, dando autógrafo para as pessoas, dizendo Jesus Cristo o crucificado. Uma ironia muito grande, né, na história. E a irmã dele, aproveitando a fama que ele tinha, cobrava das pessoas para visitá-lo. E aí ele dava lá a sua dedicatória dizendo que era Jesus Cristo o crucificado. Mas o que Francis Schaeffer está dizendo aqui é que se Deus está morto, a vida não tem sentido. Não temos respostas. E o fim de uma vida sem respostas é a loucura. Se você observar, na visão ateísta, não existem respostas para a vida. Existem apenas questionamentos. E os questionamentos acabam trazendo crises na alma. Porque justamente no ateísmo é desprezado qualquer ideia, acha-se ridículo qualquer ideia de algo imaterializado, como a alma, da metafísica.
E isso então traz um sentimento de vazio, de angústia ao homem, porque não há qualquer perspectiva sobre a vida correta que possa preencher o vazio no coração do homem. Você já imaginou um ateu confortando uma pessoa que perdeu alguém, que lá no velório? O que um ateu vai dizer? Ah, esse aqui é um carbono e acabou, morreu e vai virar terra, vai virar matéria e não tem mais sentido nenhum. Ou seja, que palavras um ateu pode dar para alguém que está no luto, alguém que está na doença, alguém que está enfrentando alguma crise? Não tem respostas nenhuma para isso. Por quê? Porque eles não têm absolutos, não têm expectativa redentiva, não há referencial, não há sentido na vida real. Para eles tudo se resume nesta realidade vazia. Mas quando nós entendemos que o sentido da vida é Deus e que nós caminhamos nele para ele, então essa vida presente ela faz todo sentido. E não somente numa expectativa futura, uma expectativa de uma eternidade, mas de uma eternidade que se faz presente na nossa realidade. Numa realidade que modifica a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, enxergar a nossa caminhada e nos motiva a caminhar. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nosso trabalho não é sem sentido, não é vazio. Nosso trabalho no Senhor, o nosso esforço, a nossa convicção, a nossa dedicação no Senhor tem um propósito muito maior do que as coisas transitórias desta vida. Então, voltando aqui à questão do iluminismo, Abraham Kuyper, na página 58, ele vai falar sobre a questão de nós termos deixado a cultura nas mãos do mundo, dos ímpios. Essa é uma crítica muito interessante que Abraham Kuyper faz. Por quê? Porque a igreja, por causa dessa covardia de não dialogar e não expressar e não desenvolver a sua teologia adequadamente, entregou aos ímpios, aos ateus, toda a ciência, toda a cultura, a filosofia, a arte. Você pode observar que a maioria dos cristãos do mundo inteiro entendem que ser cristão tem a ver apenas com ler Bíblia, orar, evangelizar, ir para a igreja, jejuar e alguma coisa assim. São atos religiosos. Não entende que a fé cristã ela tem que envolver a sua vida cultural, a sua vida social, envolve artes, envolve academia, não academia de musculação, embora também envolva, mas academia de estudos, envolve a influência social na política, na ética, na moral. Ou seja, Deus nos colocou aqui para usar todos esses recursos para a glória dele, para construir uma cultura que o glorifique, para influenciar. A igreja, Jesus falou, tem que ser como sal e luz do mundo. E se ela não for sal no mundo, ela só serve para ser pisada pelos homens. Então Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: a ideia da igreja deixar, entregar a cultura na mão dos ímpios é como se você tivesse com uma casa pegando fogo e preocupado apenas com o quarto, enquanto todo o resto da casa estava pegando fogo. O que adianta nisso? Ele diz, é como se nós fôssemos como o avestruz, que coloca a cabeça no buraco e não enxerga as coisas ao redor. Infelizmente, essa é uma cultura que vem desde o iluminismo, que influencia até hoje o nosso comportamento, da igreja não entender que fé e razão não são coisas opostas. Que fé, ou vida cristã, na cultura, ou na ética, na moral, na sociedade, são coisas que devem estar harmoniosamente executadas como demonstração ou como resultado da nossa convicção bíblica e teológica. Dentro dessa perspectiva, eu vou ainda, agora na página 58, falar sobre Kant e a influência de Immanuel Kant na teologia liberal clássica. Primeiramente, o que é liberalismo teológico? Talvez você já tenha ouvido, lido, conheça alguma coisa. Liberalismo teológico são teólogos que, nesse período do iluminismo, para dar respostas aos céticos,
aos críticos, aos ateus, e eles então começaram a negar o sobrenatural, começaram a negar a inspiração das Escrituras, dizer que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, mas é apenas fruto da experiência religiosa judaico-cristã. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Isso teólogos nos seminários, pastores que até hoje defendem isso. E aí esses liberais, que eu chamo de clássicos, que é esses que começaram aí nesse período, eles escreviam sobre isso, eles falavam sobre isso em público. E aí a razão é que eles foram tão influentes que eles mataram praticamente, não totalmente, óbvio, porque Deus é que sustenta a igreja, mas eles quase que mataram a igreja cristã na Europa. Afetaram a América e o Brasil e outras partes do mundo. A teologia que nós herdamos foi grandemente afetada por essas convicções liberais. Eles são liberais clássicos por causa do período e porque eles tinham essa característica de escrever, de falar publicamente sobre o que eles acreditavam. Pelo menos, eles eram honestos em dizer o que eles acreditavam. Agora, existem os liberais, neoliberais, novos liberais, mais na frente a gente vai falar sobre eles, que estão bem presentes no nosso tempo, que dizem que são reformados, mas numa aula no seminário lança uma questão ou outra de dúvidas sobre a inspiração das Escrituras, sobre milagres, sobre o sobrenatural, e aí quando são apertados ali na instituição, aí eles dizem que não falaram nada daquilo, e aí eles vão influenciando as pessoas, ou seja, são covardes, que utilizam da instituição teológica. Eu já conheci gente assim, mas quando são confrontados por reformados, eles negam aquilo que eles ensinaram para os alunos. Qual a influência de Immanuel Kant na teologia liberal clássica? Kant, na verdade, ele encantou muitos teólogos com as suas argumentações. E nós temos que reconhecer que Kant era muito inteligente, muito mesmo. As suas argumentações filosóficas são profundas. Ele marcou uma época e até hoje é bastante lido. Então ele conseguiu encantar bastante os teólogos. Por quê? Porque os teólogos estavam sendo atacados pelos ateus, que não creem em nada sobrenatural, não creem em nada da metafísica. E agora aparece Kant dizendo que é possível acreditar no sobrenatural, na existência de Deus, sem que esta crença intervenha na nossa realidade. E aí essa argumentação de Kant do mundo noumenal e o mundo fenomenal, isso parece resolver o problema. Por quê? Eu posso crer que Deus existe e, ao mesmo tempo, crer que Ele não se revela à minha realidade, e eu não vou me passar por uma pessoa anti-intelectual. Eu vou me assemelhar, de certo modo, à visão de Kant, de outros, que posso crer que Deus existe, mas não pode ser conhecido. Então, esse pensamento de Kant, ele começa a ser considerado aí pelos liberais. Eu não estou dizendo que claramente, embora seja citado por um outro, que o liberalismo tenha toda a sua fonte de informação filosófica em Kant. Mas eu quero dizer que a argumentação de Immanuel Kant é muito semelhante à argumentação liberal, o que nos dá a clara impressão da influência que ele causou dentro da teologia. Então, Kant não pensava que Deus existe no mundo das ideias, e que nós só temos pensamentos, ideias sobre Deus, que não podem ser processadas porque nós não temos como conhecer a Deus, porque Ele não intervém na nossa realidade. A mesma coisa foi defendida pelos liberais. Eles acreditavam que Deus existe, mas Ele não tem contato com a nossa realidade. Mas a Bíblia, ela não é inspirada, porque Deus não se revelou, não intervém na história. Inclusive tem um livro de Francis Schaeffer que chama Deus que Intervém. E é uma coleção, e é justamente para combater o pensamento liberal. Deus intervém sim na história. E aí ele está combatendo o pensamento de que Deus não intervém, não se revela. Então esse pensamento liberal, ele foi construído sobre a ideia
de que Deus não intervém na história e, portanto, ele não pode ser conhecido porque ele não se revelou. Aí a pergunta é, e como fica a Bíblia nesse caso? Como que os liberais usam ou usavam a Bíblia? A Bíblia, para um liberal, seria simplesmente a experiência religiosa judaico-cristã. Então a Bíblia ela teria uma função moral para nós, apenas isso. Como Kant também pensava. Kant entendia que crer que Deus existe é uma coisa necessária porque faz bem à sociedade, faz bem à moral, à ética. As pessoas que creem que Deus existe, naturalmente, elas buscam um padrão de moral, de ética elevado, e isso traria um benefício à humanidade, mas não significando que isso seria uma realidade, que Deus existe realmente. Se você olhar, por exemplo, eu vou falar desse Leandro Carnal, que é mais atual, ele vai, nos seus vídeos, dizer o seguinte, que admira a fé dos cristãos, que admira a moral e assim por diante, acha uma coisa muito boa, bonita, que ele não acredita, mas que ele acha muito bonito. Então, o discurso de Kant era mais ou menos nessa direção, de que é uma coisa bonita, é uma coisa importante, faz bem às pessoas. Richard Dawkins, por exemplo, em uma entrevista na Inglaterra, embora ele no seu livro Deus é um Delírio, ele diga que nós não precisamos da religião de modo algum e que nós precisamos nos libertar completamente da religião. Ele chega a dizer que você ensinar uma criança a ser cristã ou ser de alguma religião é tão criminoso quanto violentá-la sexualmente. Ele diz isso no livro Deus um Delírio. Agora, ele em uma entrevista posterior, vendo lá a invasão dos refugiados, do islamismo na Europa e tudo aquilo que estava causando lá, ele mudou um pouco de ideia. Numa entrevista ele disse o seguinte, que a Europa estava esquecendo a sua identidade cristã, a sua herança, e que precisava voltar aos princípios cristãos de moral e de ética. Então ele voltou um pouco atrás, por quê? Porque ele viu que, embora ele não creia no cristianismo, não creia em Deus, ele sabe que os valores morais e éticos são importantes para a harmonia da sociedade e para a história da humanidade. Agora, quando Kant defende isso aqui, como eu disse, ele não era um ateu, como Richard Dawkins ou Leandro Carnal. Ele apenas não acreditava que Deus pudesse se revelar. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui, qual é a minha intenção dentro da teologia sistemática? A minha intenção é mostrar a você que essa visão de que a experiência religiosa é mais importante do que acreditar que podemos conhecer a Deus, é algo que influenciou o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico defendia e ainda defende que não podemos conhecer a Deus porque Deus não se revelou. Deus está distante, ele criou o mundo e está noutra dimensão, é o deísmo. Então, se ele não se revelou, o que nós temos nas Escrituras não é revelação de Deus, não é inspiração de Deus, é apenas a experiência religiosa judaico-cristã que serve para nos ajudar na questão moral e ética, nada além disso. E aí você vai ter liberal como Bultmann, que defendia o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico é aquele que de fato existiu lá na Galileia e que há evidências históricas da sua existência. O Jesus da fé é o que os evangelhos narram, que fez milagres, que multiplicou pães, que andou sobre as águas, que ressuscitou, que fez os milagres que fez, que é o Filho de Deus. Então isso tudo é mitologia que foi criada pela igreja, pelo cristianismo, que não é real. Então você tem que olhar para a Bíblia, tirar a mitologia e acreditar apenas e tirar os princípios morais e éticos do Jesus histórico. Isso é o que defende o liberal Bultmann. Agora, vamos pegar aqui, Bultmann falar do Jesus histórico
e o Jesus da fé, correto? Que eu expliquei agora. Jesus da fé é o que nós cremos, que tanto é histórico como é o próprio Deus encarnado, é Deus homem que fez milagre. Então, para ele é o Jesus da fé, é o Jesus do mito. E o Jesus histórico é aquele que viveu de fato e era apenas um homem. Agora, pega então, Jesus da fé não encaixa no mundo numenal de Kant, o mundo das ideias, do pensamento, de que não pode ser provado, de que não pode ser processado pela razão, nós temos apenas ideia. Então, isso se encaixa pela lógica no mundo numenal de Kant. Agora, o Jesus histórico é o Jesus dessa realidade, é o Jesus do fenomenal de Kant. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, essa visão liberal tem muita ligação com o pensamento de Immanuel Kant. E aí, uma outra coisa para você pensar também, que é muito na forma mais prática. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que depois, a gente vai estudar sobre Barth, que é chamado de neo-ortodoxia, nova ortodoxia. Karl Barth era um liberal que é levado à conversão e ele fica no meio do caminho aí, no processo. Mas eu acredito que Karl Barth ainda era crente. Ele tenha sido levado à conversão posteriormente, depois que ele deixou de ser liberal. Mas ele cometeu um grave erro, porque ele ficou no caminho e ele acreditava, a gente vai tratar isso mais à frente, ele acreditava que a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então ela só é a palavra de Deus quando você lê e ela fala com você, ou quando ela revela Cristo a você, senão não é a palavra de Deus. Você já viu aquelas Bíblias antigas que tinha lá, quando Jesus falava nos evangelhos, aí ficava em vermelho? Então, isso trazia a ideia de que quando Jesus falava, então era a palavra de Deus, o resto não era. Ou o que Jesus falava é mais importante do que o registro que estava lá. Essa, não sei se ela foi criada nessa intenção, mas ela trazia essa ideia de que há partes que é a palavra de Deus, há partes que não. Ou quando Jesus fala, é a palavra de Deus. Quando Jesus não fala, não é palavra de Deus. E isso tem a ver com o pensamento de Karl Barth, que foi influenciada pelo liberalismo teológico, que foi influenciado por Immanuel Kant. Ou seja, no caso de Karl Barth, a experiência ao ter contato com a Bíblia é que determina se a Bíblia é palavra de Deus ou não. Se ela falou comigo, é palavra de Deus. Se não falou, não é. Aí quando você olha para o pentecostalismo, o neopentecostalismo, é exatamente a mesma coisa. A experiência acima da Escritura. A experiência que determina se é verdade ou não, se é de Deus, se não é. Não é a Escritura que determina se a experiência é verdadeira ou não. O que eu quero demonstrar para você é o seguinte. Vamos lá, para concluirmos a aula de forma prática. A teologia reformada que nós herdamos, então vou falar da teologia reformada, dos reformados, dos pentecostais e neopentecostais, ou seja, estou falando de todos. A teologia reformada que nós herdamos, ela foi afetada grandemente pelos liberais. Não estou dizendo que a teologia reformada que nós herdamos defenda as mesmas coisas que os liberais. Lógico que não. É por isso que é teologia reformada. Porém, embora a gente defenda as verdades que os teólogos reformados do passado, antes do iluminismo, defendiam, nós perdemos aquele fogo que os reformados, que Calvino, que John Knox e Spurgeon e outros tantos, George Whitefield, tantos outros, tinham aquele desejo realmente de pregar o evangelho, de viver, de aquela piedade, aquele fogo santo no coração, que moveram esses homens a enfrentar o mundo. Nós perdemos esse amor que havia no coração desses homens por causa que o liberalismo teológico jogou água sobre a teologia reformada. Então os teólogos reformados, eles sofreram esse grande impacto de esfriamento. E aí, embora mantivessem as mesmas convicções reformadas teologicamente que os anteriores tinham, eles focaram apenas na questão de responder racionalmente e perderam aqueles princípios de oração, de devoção, de piedade que havia nos outros. Por exemplo, se você pegar as Institutas de Calvino, você vai ver que ele gasta bastante tempo falando de oração. É algo que era muito importante para ele. Você pegar John Knox, que
foi contemporâneo de Calvino, John Knox orava dia e noite, dai-me a Escócia, senão morrerei, uma frase dita aí nas missões, era um presbiteriano, John Knox. Jonathan Edwards, uma vez saiu para orar, como ele fazia de forma costumeira, à tarde, num bosque, por causa da sua saúde. Um dia ele voltou para casa, a esposa dele estava muito preocupada e angustiada, e disse, onde você estava? Ele disse, eu estava lá no bosque orando, mas desde ontem. Então, esses relatos de piedade, de homens extremamente intelectuais, reformados, ortodoxos, que tinha antes do iluminismo, com o iluminismo e com o liberalismo teológico, isso tornou-se cada vez mais raro. Se você pegar, por exemplo, o diário de Simonton, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, Simonton sentiu-se chamado para missões estrangeiras numa aula de teologia sistemática de Rod. Imagina, uma aula de teologia sistemática, ele sentiu-se chamado para missões estrangeiras, depois Deus mostrou a ele que era o Brasil, mas em um primeiro momento foi apenas para missões estrangeiras, numa aula de teologia sistemática. E há um momento no seu diário que ele diz o seguinte, que no seminário dele de Princeton, houve um grande despertamento espiritual lá. E ele coloca assim no seu diário, parece estranho dizer que houve um despertamento espiritual, um avivamento no seminário, mas não seria o seminário o melhor lugar para que isso ocorresse? Ele pergunta. Então, o que eu quero mostrar para você é que nós herdamos um enfraquecimento de piedade na teologia reformada devido a esses ataques. Já o pentecostalismo surge, na minha opinião, devido aos escândalos que eles observaram causado pelos liberais nas igrejas históricas. Imagine só um crente ouvindo lá de um pastor que a Bíblia não é inspirada, que tem o Jesus histórico, o Jesus da fé. E aí então começou-se a acreditar que estudar teologia acaba com a fé, estudar teologia acaba com a vida piedosa, e que ir para o seminário a pessoa perde a fé. E de fato, quando as pessoas iam para um seminário liberal, elas afastavam-se de Deus por causa dos professores liberais, mas havia seminários com professores crentes como de Simonton lá em Princeton, havia professores piedosos naquela época, como sempre em todas as épocas houve. E aí, então, começa-se a pensar que não é necessário mais estudar, é preciso apenas ter experiência. Porém, o irônico de tudo isso é que mesmo o pentecostalismo negando a necessidade de estudar teologia, o pentecostalismo é influenciado pela teologia liberal, indiretamente. Por quê? Porque o liberalismo teológico defendia que a experiência religiosa é que deveria nos levar a viver uma experiência religiosa não a partir de um contato com Deus, mas a partir do seu próprio sentimento religioso. E aí quando você olha o pentecostalismo, ele surge justamente na busca de uma experiência religiosa, sem escritura, como o liberalismo. Só que crendo no sobrenatural, mas é um sobrenatural sem escritura. E aí vem o neopentecostalismo. O que eu quero mostrar é que tantos reformados como pentecostais e neopentecostais sofreram profundos impactos do iluminismo e desse pensamento de Immanuel Kant e principalmente como consequência de tudo isso do liberalismo teológico. Ainda que muitos nunca ouviram falar de Bultmann, Schleiermacher ou de Karl Barth na neo-ortodoxia, ou de Immanuel Kant, foram influenciados por esses pensamentos e são até hoje influenciados. Então eu gostaria de levá-los a pensar sobre essa questão. Tentei trazer de uma forma mais prática para você compreender o porquê que eu estou falando tanto sobre Immanuel Kant, porque eu estou falando tanto, preparando aí para falar do liberalismo teológico, para justamente na página 60, que é a próxima aula, que é o quarto período, a gente vai falar sobre o liberalismo clássico. Aí eu vou falar mais ainda, com um pouco mais de propriedade, sobre o pensamento liberal. Mas eu tinha que trazer para você
esse fundo histórico e filosófico para que você pudesse compreender o que está por trás dessa formação da teologia liberal. Uma outra coisa que eu quero falar para a gente caminhar para a conclusão é que sempre que os teólogos tentam dialogar demais com o ceticismo, com os intelectuais céticos, a teologia perde a sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, hoje nós temos algum desenvolvimento da teologia negativamente. Por exemplo, a teologia relacional, que vai dizer que Deus não pode, Deus é surpreendido pelos acontecimentos na história, pelas escolhas do homem e tal. Isso tudo tem influência da pós-modernidade, ou a própria teologia da prosperidade e assim por diante. Ou seja, a igreja começa a se envolver tanto no aspecto de se encantar com a cultura ímpia, que ela se perde na sua identidade. Nós não temos que nos encantar com a cultura ímpia, nós temos que influenciar a cultura ímpia com o cristianismo, com uma cosmovisão cristã. Então, eu gostaria de desafiar você a desenvolver-se cada vez mais sobre essa perspectiva bíblica de que é pela renovação da nossa mente, pelo Evangelho, que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. E isso inclui também, esse revestir do novo homem, inclui naturalmente uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar as coisas, de interpretar. E despir envolve também desconstruir aquilo que nós aprendemos de forma errada, tanto na religião, como na filosofia, na cultura, na sociedade e assim por diante. Que Deus nos abençoe, nos ajude a crescer na graça e no conhecimento. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o assunto. Aos alunos do Instituto, eu me ponho à disposição para responder qualquer pergunta. Também, se você que está nos assistindo, que não é aluno do Instituto, pode também fazer as suas perguntas, dentro do possível serão respondidas. E eu convido a você a fazer parte também do nosso Instituto Bíblico Graça Irresistível. Que Deus assim nos abençoe e que cada dia mais possamos ser instrumentos de Deus para a glória dele, para o bem da igreja e para influenciarmos o nosso tempo. Amém.